Eu fiz um vídeo essa semana respondendo ao Matheus do canal Panterrey, e aí ele fez uma tréplica, né? E eu não vou responder a tréplica porque não me parece que ele tenha abordado os principais pontos que eu mencionei aqui na minha réplica. Então, assim, não, senão a gente vai ficar aqui num loop perpétuo sem falar a mesma linguagem. Mas aí ele fez duas perguntas ali que, bem, eu acho que vale responder, né? Me intriga um pouco a pergunta, mas ele me perguntou qual era a minha ideologia. E aí é um pouco frustrante depois de ter quase 3.000 vídeos publicados no canal aqui, eu tenho que vir explicar qual é a minha posição política, né? Sendo que já falei várias vezes sobre isso aqui, em inúmeros casos, e eu acho que inclusive é explícito, né? É a pauta antirracista, a pauta, contra a misoginia, a pauta defendendo minorias o tempo todo, né? Então, assim, inclusive contra a opressão, contra a desigualdade social, então, assim, parece meio absurdo eu ter que vir aqui explicar isso. Mas se fosse ter que dizer com todas as letras aqui, com que eu me identifico, eu diria que no campo das ideias, no campo, puramente especulativo, eu sou fascinado pela obra do Bakunin, que é um filósofo anarquista. Quando eu li, por exemplo, Deus e o Estado, eu li aquele texto e falei, gente, é isso aqui. Então, assim, em termos de ideias, eu acho o anarquismo fascinante de fato, assim, uma proposta incrível, mas eu não sou anarquista por muitas razões, e uma delas porque me parece uma proposta inviável, impossível, assim, é impraticável. Então, assim, eu posso imaginar que seja possível implementar uma comunidade anarquista num pequeno grupo, numa pequena comunidade, mas não é possível implementar um sistema complexo, né, como se fosse uma nação, por exemplo, representante de um território grande, que isso funcionasse. Então, assim, me parece impossível. Então, assim, por mais que a ideia me encante, eu acho fascinante a mensagem, né, o texto do Bakunin também, eu não sou anarquista, obviamente. Então, eu estaria mais identificado com a social-democracia ou mesmo com o socialismo democrático, no estilo do Bernie Sanders, por exemplo. Então, é com isso que eu me identifico. Mas não é aquilo que eu faço nesse canal. Então, assim, eu não estou militando aqui em prol da social-democracia, não estou militando por causas políticas. Eu me envolvo com a questão política por causa do Bolsonaro, vocês sabem disso, que me parece um risco tremendo para a democracia brasileira. E aí a mensagem que eu trazia é que se você acha que está ruim, pode ser muito pior. Então, assim, o Brasil é uma democracia problemática, não está entre as democracias mais sólidas do planeta, é uma democracia recente, basta pensar que até quando eu era criança, por exemplo, até quando eu era pequenininho, ainda havia ditadura no Brasil. Então, assim, é um país com uma democracia frágil, recente, ainda em amadurecimento. Então, assim, a gente tinha ali uma figura que estava atuando com uma mensagem, com uma retórica antidemocrática. Então, me pareceu naquele momento emergencial me posicionar em relação a essa questão e denunciar o discurso antidemocrático do Bolsonaro. Isso não quer dizer que eu acho que a democracia brasileira é perfeita, ou mesmo que as democracias do mundo sejam perfeitas. Elas são imperfeitas, elas são muito ruins em muitos aspectos, né? São, sistemas problemáticos, confusos, que dão voz, às vezes, para vozes antidemocráticas, que permitem que essas vozes cheguem ao poder, às vezes. Então, sim, a gente sabe que a democracia é uma bagunça, a gente sabe disso, mas faz parte do processo democrático ser essa bagunça também. É muito melhor você estar nessa bagunça do que você estar num regime repressivo no qual você não possa discordar, não possa se manifestar, não possa se opor, não possa, sequer confrontar a voz dominante. Então, sim, me parece essencial defender a possibilidade de estar nesse regime bagunçado como é o brasileiro. É claro, como eu falei, que não é perfeito. Inclusive, eu gostaria de falar uma coisa aqui. O Brasil é um país muito problemático. Se fosse bom, se estivesse bom aí, eu estaria aí, não estaria fora do Brasil. Eu não fui embora do Brasil porque estava bom o Brasil, eu fui embora porque estava ruim. Eu fui embora porque eu não vi oportunidades, eu fui embora porque me pareceria que ser um imigrante em outro país, sofrendo todas as dificuldades que sofrem os imigrantes, ainda era mais digno do que ser um cidadão no meu próprio país. Então, assim, eu fui trabalhar fora, fui ser garçom, fui trabalhar como dog walker, fui fazer um monte de coisa, um monte de bico fora do país. Eu formado, pós-graduado, fui trabalhar, fazer um monte de trabalho esquisito fora, porque me parecia que eu teria mais dignidade assim do que estando aí. Então, é claro que eu compreendo que há muitos problemas no Brasil, muitos problemas severos no Brasil, então, assim, nem de longe eu imagino que eu defenderia o estado de coisas aí. Só que, por outro lado, também não me parece que haja qualquer condição. Assim como não há condição de acontecer uma sociedade anarquista, não me parece que haja condição de uma revolução política que vá mudar não apenas o regime, né, não apenas o sistema político do Brasil, mas mudar o sistema econômico do Brasil. Então, assim, isso também é um delírio, né? Então, assim, é tão delirante quanto o anarquismo. Então, para mim, isso simplesmente quem defende isso
bem, tem seu direito de fazer isso, mas me parece que está fora da casinha. Então, é o ponto, né? Então, assim, esse militante pode falar o que bem quiser. Eu já acho, inclusive, que essa pergunta feita pelo Matheus já é decorrente de uma contaminação da imagem que grupos radicais de esquerda fazem em relação a quem não é radical. Então, assim, é como se fora da visão deles não houvesse nada, não houvesse esquerda fora daquilo. Então, todo mundo que está propondo outros modelos, inclusive reformistas no interior do sistema, compactuam com esse sistema. E isso é ridículo, né? Então, assim, é um terraplanismo ideológico que, embora conquiste algumas pessoas, certamente não tem qualquer tipo de tração e adesão na massa dos brasileiros, né? Então, a gente fala de religião aqui, fala de questões políticas, ideológicas, a gente sabe que a grande maioria dos brasileiros não compra ideias dessa natureza. Então, assim, por isso que se torna mais difícil ainda você imaginar qualquer tipo de ruptura radical em termos de sistema econômico no Brasil ou fora, né? Nesse momento não dá para pensar em nenhum outro país no mundo que esteja em condições de fazer isso. E aí, o segundo ponto que ele propõe ali é sobre o papel que o intelectual público teria, né? Alguém que fez filosofia, que deveria mobilizar as pessoas, né? Então ele acha que eu, como influenciador aqui, ou como alguém que está no YouTube, deveria compreender o meu papel como influenciador e me propor a mobilizar os seguidores aqui, quem acompanha o canal. E aí eu acho que é uma visão bastante restrita e limitada do que é a filosofia, né? Então, assim, não acho que os filósofos tenham qualquer tipo de papel de mobilização de ninguém. Um cara que trabalha com lógica formal, por exemplo, que tipo de mobilização ele vai fazer, né? Não é o trabalho que ele faz. Ele trabalha com análise de argumentos, premissa, conclusão, essas coisas, né? O modo como se estrutura um argumento. Então, assim, isso pode ter relação com o mundo real? Pode ter relação. Mas esse cara que trabalha com esse tipo de campo não tem a menor proposta de mudar nada. Ele quer compreender as formações de argumentos, né? Formação do discurso. Ou, por exemplo, quem trabalha com estética. Eu sei que tem gente que acha que a obra de arte tem que desempenhar um papel, em apoiar ou levar adiante a mensagem do partido, mas a obra de arte por si própria não tem esse propósito também. Então, assim, quem trabalha com estética, trabalha com interpretação do que é a obra de arte, sobre a beleza, sobre o sublime, também não tem qualquer tipo de compromisso de, mobilizar ninguém. Há muitos campos filosóficos que não têm qualquer tipo de proposta de mobilização de massa ou de transformação social. Então, me parece, como eu falei, uma compreensão muito restrita de um subcampo, de um conjunto de autores no interior da filosofia que se propõe a isso. Mas não é obrigação de nenhum filósofo, nenhum professor de filosofia, ninguém que trabalha com filosofia, de mobilizar ninguém e sequer se posicionar politicamente. Então, eu entendo que na minha questão aqui, naquilo que eu faço um trabalho sobre discurso, sobre a análise do discurso político, ou no geral, né, sobre religião, sobre outros agentes políticos ou culturais ou sociais. Então, assim, a minha proposta é de análise desses discursos, de compreender como esses discursos são elaborados e como eles impactam o mundo. Não me parece minha função aqui, como eu falei, mobilizar ninguém. Eu repito isso, não acho que seja minha proposta. Minha proposta, inclusive, muitas vezes, é de fazer o papel de advogado do diabo para que as pessoas possam pensar as coisas, né? Possam, compreender certas sutilezas. E aí, como eu falei, o que elas vão fazer com isso não me diz respeito. Se ela vai pegar o conteúdo aqui e utilizar para melhorar a sua vida, melhorar a sua sociedade, melhorar o mundo, tentar, fazer alguma coisa drástica para mudar o mundo, não diz respeito ao que eu faço. O que me proponho aqui é uma análise do discurso, é uma análise argumentativa, muitas vezes, das ideias propagadas, mas não me vejo no papel de defender certas ideias no sentido de levar a uma ação posterior. Talvez no sentido argumentativo, né, de uma ética argumentativa, que é aquilo que tem me proposto, que tem a ver, inclusive, com o meu livro, né, que eu lancei anos atrás, que é Como Vencer um Debate tendo Razão, que tem a ver com uma proposta ética de debate. Aí sim eu posso dizer que eu estou propondo aqui uma mobilização no sentido de você aprimorar o modo como você interage com as pessoas, dialoga com as pessoas e defende suas ideias. E aí você pode defender um conjunto de ideias do qual eu discordo. Você pode usar o material que estou fornecendo aqui para defender uma ideia que não tem nada a ver com a minha, mas a proposta ética tem a ver com melhorar a nossa interação com o outro. E aí sim eu me proponho uma mobilização nesse sentido ético, mas não no sentido político, não no sentido de, transformações profundas sociais, embora, claro, que eu adoraria que isso acontecesse, né? Adoraria que fosse um mundo mais justo para todo mundo, fosse menos desigual, que mais pessoas tivessem oportunidades, que eu tivesse tido oportunidade no Brasil quando morava aí. Então, assim, adoraria que essas coisas se dessem, mas não cabe a mim, nesse caso aqui, fazer esse tipo de ativismo. Então, não é o que me propõe, pelo menos. De qualquer modo, agradeço ao Daniel Gontijo pelo vídeo, achei um vídeo bem respeitoso também, e quero ouvir de vocês como é que vocês entendem. Primeiro, sobre a situação envolvendo
o Van Gogh, as ativistas, a prisão dos ativistas, né, o modo como elas militam, se isso faz sentido, se isso contribui para a compreensão das questões climáticas e para enfrentar também, né, as mudanças climáticas, se isso ajuda ou não, como é que você entende, e também sobre essa dificuldade nossa, porque aqui acho que entra na essência de muito daquilo que a gente fala aqui no canal, né? A dificuldade de comunicação é de você falar uma coisa, utilizar um termo, utilizar um conceito que não é o mesmo conceito que outro grupo utiliza, então nem sequer há diálogo, porque não há um solo comum de conhecimento. Ele está dentro de um conjunto de referências, de ideias, de ideologia, que não é compartilhada por outro grupo, e daí você não há ponto de contato, você não fala a mesma linguagem. Basicamente é isso. É como você pegar, por exemplo, alguém que seja um fanático religioso usando um livro sagrado qualquer, e aí ele opera dentro daquele mundo, né, daquele universo mitológico da religião dele, e você que não faz parte daquilo fala uma mensagem que não é apreendida pelaquela pessoa e vice-versa. Então, assim, como é que você entende isso, essa dificuldade de comunicação? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!